Bom dia, turma do nosso curso de informática, nosso técnico em informática. Estamos aqui novamente, eu, professor Rildo, junto a vocês para mais uma aula da nossa disciplina de redes de computadores. Na nossa disciplina de redes de computadores, a gente vai dar continuidade. Na nossa primeira aula, vocês devem recordar que a gente falou um pouco sobre a questão do histórico das redes de computadores. A gente viu também a evolução dos computadores, falamos um pouco sobre isso, entendemos o conceito de rede de computadores, vimos como base tudo o que veremos adiante nessa nossa disciplina. E na aula de hoje é histórico da computação. A gente vai puxar um pouquinho sobre a história da computação, da criação dos computadores. Nesse nosso curso, nosso técnico de informática, a gente já viu, já falamos isso em outras disciplinas. Lá na disciplina de lógica, a gente contou um pouquinho dessa história, com a visão, com o foco em cima da programação. Lá na disciplina de arquitetura, contamos também essa história, mas focalizando a questão do hardware, a questão do modo físico, da construção física destas máquinas. E agora, a gente vai rever essa história, mas agora com o nosso foco em cima de redes. A cada passo, eu quero agora visualizar junto com vocês a questão do mundo de redes, como ele estava ali unido, o que nós teríamos com a questão de comunicação entre máquinas sem sistemas operacionais. Porque na aula anterior eu falei para vocês que existe um módulo chamado sistema de comunicação, que está ali dentro do sistema operacional, que faz essa conexão. Mas e antes dos sistemas operacionais existirem? Antes disso, como era feita essa comunicação? A gente vai entender um pouquinho sobre tudo isso nesse histórico de hoje. Então vamos lá, gente, mas antes, pedindo para cada um de vocês aí, tá me acompanhando sala de aula, tá me acompanhando aí direto do YouTube, faça uso do nosso chat. Caso tenha qualquer parte do nosso assunto aqui, eu falar alguma coisa que vocês não entenderam corretamente, quer incrementar a nossa aula, mandando aí alguma frase adicional, quer falar alguma coisa, pode falar aí no nosso chat, que eu vou estar de olho aqui para construir a nossa aula de hoje junto a vocês. Então vamos lá, vamos partir para o nosso material, nosso tema de hoje, que é histórico da computação, na nossa disciplina de redes de computadores. Nosso objetivo do conhecimento é justamente o histórico da computação. O objetivo dessa aula é compreender principalmente a evolução dos computadores. Então eu vou ter que contar toda a sua história, lá do início, vamos começar lá do início, ver os primeiros computadores, e como isso foi motivado, o porquê da decisão de construção de computadores, porquê olhar, focalizar, para que nos serve realmente esses computadores? Será que a humanidade ela evoluiu nos últimos 100 anos justamente focalizado por causa dos computadores? A gente vai verificar isso. E junto a isso, eu vou trazer muita imagem, textos e imagens que estão ali focalizados em momentos históricos da computação, da informática. E para encerrar, eu trago algumas questões sobre todo esse assunto que será explorado hoje. A visão geral aqui da história e da evolução dos computadores. Eu não vou focalizar muito, não vou adentrar muito, não vou verificar todos os computadores, como isso já foi falado lá na disciplina de arquitetura, e visualizar vários modelos de computadores. Isso nos ajudaria justamente na questão da arquitetura. Para a questão aqui na visão das redes, eu vou trazer principalmente aqueles que trouxeram algum incremento a mais, adicionaram algum valor ao mundo das redes, impulsionaram o mundo das redes. Então a gente vê ali na evolução dos computadores, a gente tem a chamada geração zero, ou a chamada pré-história da computação, que ela vai até ali meados dos anos 40, 1940. Tudo que vem antes é chamado de geração zero, e nela, o que impacta nela, o que demonstra fazer parte dessa geração, são computadores mecânicos. Primeira geração, a gente veremos que ela vai ali dos anos 40 a 55, 1940 a 1955, com o advento da criação das válvulas, são os computadores valvulados. A gente sabe que não é só isso,
A gente sabe que além dessa transposição dos mecânicos para os valvulados, tem a questão também do software que foi começado a adicionar ali, a linguagem que foi começada a implementar nesses computadores. Segunda geração, a gente vem ali os transistores, que vai de 1955 a 65. Logo após isso, na nossa terceira geração de meados, vocês percebam que é de 64, ou seja, existe uma fusão aí 65, 64, que as duas gerações fazem parte. São computadores que passaram tanto da transição do transistor ou circuito integrado, os nossos CIs, e tinham computadores que possuíam os dois modos. A evolução do CI, que se transformou em uma placa, que é a VLSI, ali da década de 80, até o que temos hoje em dia, ainda utilizamos essas placas de CI. E a quinta geração, que é muito discutida se realmente nós estamos na quarta ou quinta geração, mas a maioria dos autores dizem que nós estamos na quinta geração. Perceba que cada ponto, cada troca de geração, ela tem ali um grande marco. Então, a passagem da quarta para a quinta geração é visto como, será que podemos dizer que estamos em uma nova geração? Já passamos por uma nova era, se aconteceu algum marco? Eu, junto com muitos outros autores, acredito que sim, estamos na quinta geração. Ela teve início ali em 1990 e ela é demarcada principalmente sobre a inteligência artificial. Inteligência artificial. Os primeiros computadores ali que se afeiçoavam, se demonstravam ter uma certa inteligência, ter um algoritmo inteligente, partiram ali mais ou menos em meados da década de 90. E eu até chego a arriscar que a gente tem mais coisas nessa geração aí, como até mesmo o uso da robótica pode ser visto aí também como um desses pontos de troca de geração. O uso da nuvem, servidores, ou seja, focando redes, também faz parte dessa geração. Mas a gente vai ver, vamos caminhar cada um deles e ver como seria essa troca. Para início de conversa, a gente sabe que a necessidade do ser humano de utilizar uma máquina ou um objeto para fazer contagem vem justamente para a gente quantificar a quantidade de certos objetos, certos seres, como no caso nesse exemplo aí, um criador de ovelhas conseguir contabilizar a quantidade de ovelhas ao final do dia no recolhimento desses seres aí no pasto. Então é por isso que um dos primeiros, visto como um dos primeiros computadores mecânicos, é o ábaco. O ábaco vai ali em meados de 2000 a.C. A gente vê ali que tem o ábaco chinês, isso já foi falado aqui, o ábaco chinês, o ábaco japonês. A gente vê ali, a Mongólia também tinha também o uso do ábaco. A gente já viu, se você procurar historicamente, você já deve ter visto isso nas disciplinas focadas em geografia e principalmente história, que o ábaco, ou algo próximo a isso, também foi utilizado aqui na América do Sul, nas culturas astecas. E aí ele servia justamente para fazer essa contabilidade e fazer até cálculos. Mas é a primeira máquina realmente construída, que a gente vê com o uso de engrenagens, ela partiu ali com a máquina de calcular de Pascal em 1642. Blaise Pascal, ele fazia parte da grande burguesia da Europa naquele instante, e aí ele, estudioso, conseguiu fazer, através desse maquinário com engrenagens e alavancas, uma máquina de calcular que efetuava a soma e a subtração. Era possível, simplesmente pela questão do uso das posições da engrenagem, ele conseguia fazer isso. A máquina de calcular de Pascal, ou Pascaline. Evoluindo esse mesmo projeto, e estamos na geração 0, evoluindo esse projeto aí, tem a roda de Leibniz, que é uma evolução da Pascaline, mas com a condição agora de, com o uso de engrenagens, fazer a soma, subtração, divisão e multiplicação, ou seja, utilizar todas as 4 operações. Então ele se viu como uma evolução, uma atualização da Pascaline. Seguindo esse rumo, em 1801, a gente vê o caso da criação do tear de Jaguar. Joseph Marie Jaguar criou esse tear, que foi, a gente pode dizer que nele tem o grande
intento da primeira base para guardar dados. A gente viu ali nas outras duas maquinários, as máquinas de calcular, ela não tinha como guardar dados. Aqui não, aqui já no TA ele já guardava de forma, através de perfurações no tecido, ele conseguia fazer ali algo que seria um dado guardado. Então a gente pode dizer que o TA de Jaguar ele tem como grande intento a criação da memória. Com isso, o TA de Jaguar, a gente pode dizer que ele pode-se dizer que ele é o início da questão do uso dos cartões perfurados, chegando até o que nós temos hoje em dia como o uso de memórias, memória RAM e até mesmo as memórias secundárias, os HDs e até mesmo partindo da ideologia criada dentro das impressoras, que é aquela memória buffer, também faz parte aí tudo da base criada, a ideia inicial do TA de Jaguar. A gente tem também a máquina analítica em 1833, criada ali por Charles Babbage. O Charles Babbage ele criou essa máquina que fazia também, executava cálculos, mas além disso, ela recebia. Agora a gente começa a ver algo mais próximo a um computador, porque ela tinha em si uma unidade para entrada e saída. A gente adicionava dados e ela entregava através de o cartão perfurado, através dessa impressão, os dados já calculados, ou seja, você inseria dados, cartões perfurados, ela fazia através das posições ali das perfurações, ela conseguia efetuar cálculos e entregar um outro na sua saída, a entrega desses cartões perfurados. Então, por esse motivo, já que ela tinha ali, a cada vez que novo cartão era adicionado a ela, era necessário seguir uma linguagem, era necessário seguir comandos, existir um comando como um algoritmo. Resultado, podemos dizer que ela foi a primeira máquina, o primeiro computador a utilizar um software que era adicionado através de cartão, era adicionado de forma mecânica, sim, mas podemos considerar que era necessário escrever esse software de forma anterior. E essa escrita, eu sempre gosto de trazer esse ponto aqui, que era feito pela a programadora, a primeira programadora do mundo, que era Ada Lovelace, que era sobrinha de Babbage. Ela criava, ela era matemática, estudava, gostava muito da parte matemática e ela ajudava o tio criando justamente esses primeiros programas, esses primeiros softwares aí, os cartões, ela construía a lógica em cima desses cartões. Mas até agora a gente não viu nada focado mesmo na questão das redes, porque as máquinas eram únicas. Vem ali em 1889, a máquina criada pelo Hermann Hollerith, ou seja, a evolução do TA de Jaguar, onde nela, além de fazer aquela questão de guardar dados em cartões perfurados, mas era de uma forma muito maior e muito mais organizada. Dessa vez ele utilizava cartões realmente, agora sim, não somente um tecido, mas eram cartões perfurados. E aí chegamos ali ao Mark I. Mark I, podemos dizer que ele seria o máximo dessa geração mecânica desses maquinários. Em 1937, o professor Howard Heiken, com o auxílio da IBM, lembrando que a IBM nasceu justamente aqui, com Hermann Hollerith. A empresa criada para gerar essa máquina de tabular, que foi muito utilizada por indústrias, principalmente para criar o que seria justamente o Hollerith, ou seja, o comando, a questão dos dados de pagamento dos funcionários de uma empresa. Então, foi muito utilizada por empresas nessa época e foi criada com isso a empresa de tabular ou considerada mais futuramente a IBM. Em 1937, a IBM ajudou nesse projeto desse primeiro computador. Esse computador, ele tinha um intento junto à Marinha Americana, que era o objetivo de trajetórias balísticas, que era para ser utilizado na Segunda Guerra Mundial. A gente vê aí que em 1937 a gente tem o início das primeiras questões ali, o mundo estava entrando
em um certo burburinho. A gente sabe que a guerra mesmo começou ali em 39, mas em 37 a Alemanha já expandia seu domínio, já começava as primeiras invasões, já começava a demonstrar alguma coisa. E aí esse computador, o Mark I, que foi inicialmente criado não com o intuito de guerra, acabou se transformando em um grande projeto voltado para a guerra, através da Marinha. O Mark I é interessante que, através dele, é que veio os primeiros cálculos sobre portas lógicas. Portas lógicas, pessoal, vocês viram um pouquinho sobre isso lá na disciplina de arquitetura. A questão de uso de portas lógicas a gente ainda vai ver muito mais no nosso curso. Aqui, nessa nossa disciplina de redes, a gente vai falar bem por cima mesmo, mas a gente terá mais adiante nesse nosso curso ainda algo relacionado às portas lógicas. Portas lógicas, elas estão muito ligadas à questão da eletrônica. Então, por isso, nesse curso aqui, a gente não vai adentrar tão profundamente. Mas foi aí que iniciou a questão do estudo lógico. E esse estudo lógico veio justamente do binário, o ligado e desligado, o zerinho e o 1. Que através dessas combinações, das diversas combinações que a gente pode fazer do binário, a gente pode fazer as nossas portas lógicas. E a gente pode até pensar o seguinte, que as portas lógicas, sem o pensar das portas lógicas, não adentraríamos na construção das válvulas, o projeto sobre válvulas, e não iríamos entrar nos computadores valvulados. E aí, com isso, temos na primeira geração, a construção das válvulas. A válvula, se a gente for tentar ser bem simplório, ela é nada mais do que algo como uma lâmpada, e nessa lâmpada ela aceita ali diversas combinações de ligado e desligado. A gente sempre olha ela como um todo ligado, como uma lâmpada todo ligado, mas ela dentro de si, no circuito que está dentro dela, no aparato que está dentro dela, o modo como a eletricidade passa internamente nela é que demonstra os seus estados da sua porta lógica. E aí, os primeiros computadores começaram a utilizar, ao invés de algo como engrenagens, utilizavam as válvulas para, com isso, demonstrar as suas devidas posições. Ao invés de ter algo físico mesmo, era feito, como a engrenagem, era feito algo como as lâmpadas, aí, essas válvulas. O seu custo de produção era muito elevado, e ele, mesmo assim, essa produção, ele gastava-se muita eletricidade em sua produção. As válvulas, por serem mais rápidas em sua resposta do que um relé eletromecânico, as válvulas acabavam por ser uma resposta óbvia ao problema da necessidade do aumento de velocidade em cálculos pelos computadores. Então, o Mark I acaba, então, por ser um computador que passou por essa atualização. O Mark I ele começou na geração 0, então a gente pode dizer que ele, em meio a isso, ele recebeu as válvulas e passou para a primeira geração. Podemos dizer que ele seria o primeiro computador a estar nessa primeira geração. Além dele, também quero trazer para vocês a questão do Colossus. O Colossus, criado ali por Alan Turing, ele foi criado justamente para quebrar as primeiras codificações, podemos dizer até criptografia, em mensagens escondidas dos alemães. O Colossus ele foi criado ali pelos ingleses, ele era da Inglaterra, era um projeto que era muito escondido, tanto que em sua época, nessa data aí, ele não era demonstrado para o mundo que ele existia. Só foi chegado, amplamente divulgado a existência desse computador praticamente ali 20 anos depois, que foi divulgada a público mesmo a existência deste computador, mesmo depois ali de estar tudo coberto, tudo secreto, a média de 20 a 30 anos depois. A gente pode dizer isso porque não temos rede, né? Não tínhamos ali como divulgar tudo isso. 46, o ENIAC, também fazendo parte das válvulas, utilização das válvulas, e também tinha relés mecânicos nele. Mas, por sua utilização nos seus cálculos, utilizar principalmente válvulas, ele está na primeira geração. Também um projeto criado pelo exército americano junto a algumas universidades, algumas faculdades ali. Ele conseguia fazer já diversos cálculos diferentes e era muito mais rápido. E ele foi o seu início, o seu projeto inicial
foi criado justamente com o intento de participar da guerra. Mas quando ele terminou, quando o projeto foi findado, a guerra já tinha terminado. Mas apesar disso, apesar da guerra ter terminado ali em agosto de 45, muitos dos cálculos que foram feitos até mesmo pelo Mark I, pelo ENIAC, foram utilizados na construção de balística, construção de bombas, construção de armas. Outra grande coisa que teve nessa época foi a questão da máquina de von Neumann. Máquina de von Neumann, ela serve como basificação para a arquitetura que a gente tem em cima dos computadores hoje em dia. Ela demonstra como seria o modo interno, a questão da divisão dentro de um processador, a unidade lógica, unidade aritmética, como vai estar separado ali esse processador internamente. Então, com a máquina de von Neumann, ou seja, o invento, quando se fala máquina de von Neumann, ele não necessariamente construiu essa máquina, mas sim ele imaginou como deveria ser a base de uma máquina, de um computador. E essa máquina de cálculo, criada pelo o von Neumann, esse intento, essa ideia dele, é o que segue hoje em dia para a formação interna de qualquer maquinário. A gente vê aqui que é sempre a questão da memória. Tenho que ter uma memória externa para que os programas sejam abertos. Eu tenho que ter o nosso processador, e esse processador tem que ter ali uma unidade para controlar tudo aquilo que adentra e sai para serem calculados, uma unidade para cálculos, que é a nossa a ULA. Internamente ali a gente pode ter algumas memórias adicionais, a gente sabe que é a memória cache, isso foi falado lá na disciplina de arquitetura para vocês. E é claro que eu tenho que ter um hardware de entrada e saída para entregar os dados já trabalhados. Então, ele imaginou justamente isso, e esse conceito é justamente a máquina podemos dizer que é a máquina de von Neumann. E essa máquina de von Neumann é a base para os processadores e computadores que a gente tem até hoje. O projeto do Mark I foi evoluindo, se transformou-se até em Manchester Mark I, e com isso ele recebeu muito mais atualizações e foi utilizado até mesmo programas com execução direta na memória. Você falou que aquela máquina de calcular foi criada, foi ali o nosso primeiro software, foi gerado lá atrás. Mas o Mark I foi um programa em execução em memória, direto na memória. Então o Mark I, ele executou o primeiro programa em memória, não através de posições. 49 a gente tem o EDSAC, que é também um outro projeto também criado por uma universidade de Cambridge, na Inglaterra, e ela serviu justamente para dar continuidade ao estudo da computação. Aí a imagem dele, o EDSAC. O EDSAC é interessante porque ele serviu justamente para fazer essa base de interação humano-computador. Ele é interessante porque até esse momento a máquina na construção de qualquer computador não se pensava em facilitar como nós, seres humanos, podemos inserir e até receber os dados que são trabalhados ali dentro do nosso computador. E aí o EDSAC foi o primeiro a começar com isso. A gente pode pensar que com o EDSAC, tanto foi desse jeito o seu estudo, que nele já existia até a sua programação. A programação já aceitava lógica para alguns jogos, como o jogo da velha. Então a gente pode dizer que o EDSAC foi um dos primeiros nessa interface homem-máquina. Tem também um outro projeto, o UNIVAC, passar rápido por ele aqui. Podemos dizer que ele foi utilizado agora, esse UNIVAC, para nível industrial, em nível das empresas, construído para ser utilizado dentro de empresas. Tanto que sua aplicação nessa época foi durante o processamento dos cálculos das eleições daquele ano. Podemos dizer que isso seria o início do que temos hoje em dia com a nossa urna eletrônica. Apesar do UNIVAC não ser aqui das nossas terrinhas, mas o início dessa
dessa ideia, dessa ideologia de construir uma eleição através das máquinas, partiu aí. 53 a gente tem o IBM 701. No IBM 701 a gente vê ali que ele é visto como o primeiro computador eletrônico digital. Apesar dele trabalhar inteiramente com válvulas, ele tinha em si as válvulas, mas esse computador, o IBM 701, ele tinha em sua programação muito mais a questão do atendimento de abertura de programas direto pela sua memória. Todos os outros que a gente viu anteriormente, o Univac, EDSAC, o Mark I, até mesmo o Colosso, todos eles necessitavam a entrada por cartões perfurados. E o IBM 701 é o primeiro que não necessita, ele conseguia fazer leitura também de cartões, mas ele não necessitava que você criasse a sua programação direto em cartões para inserir nele. Você poderia adicionar isso pelas suas posições ali de botões no seu algo muito próximo seria um teclado. Que é essa parte que vocês podem ver aqui nessa imagem. Então, através dessas posições aí, que era adicionado, a gente vê essa parte lateral aí, que seria a memória dele, ele conseguiria receber esses dados e efetuar os cálculos. Claro que a pessoa deveria ter todo esse algoritmo já pronto e repassar os dados ali. Não existia nesse computador uma linguagem de programação ali implementada. Então, o que a gente pode dizer que o mais próximo da linguagem, o algoritmo que rodava nele, seria a linguagem de máquina. Então, quando alguém fosse passar os comandos para ele, as posições dos botões ali, das alavancas, estas posições é que descreveria como o botão deveria funcionar. E aí a gente entra na segunda geração com os transistores. Transistor é um dispositivo semicondutor, geralmente feito de silício ou germânio, usado para amplificar ou atenuar a intensidade da corrente elétrica em circuitos eletrônicos. Os transistores são como blocos fundamentais na construção de todos os dispositivos eletrônicos modernos, sendo usados em chips de computadores e smartphones, por exemplo. Então, quando a gente pensa, peraí, eu tenho algo como uma válvula, vou desenhar aqui a válvula, dentro dela tem diversos filamentos, e essa válvula, o maior defeito que ela tem é que ela é cara, porque sua construção, a parte interna dela, como as lâmpadas que a gente vê, ela não pode ter o oxigênio, do jeito que temos aqui na nossa atmosfera, tem que ter um campo ali para fazer aquela iluminação. O gasto, o calor que ela gerava, obrigava-se muito que tivesse grandes refrigeradores, cabines refrigeradores para resfriar, para que não houvesse a queima dessas válvulas. Um computador, ele tinha ali, vocês viram, até 16 mil válvulas dessas. Além do valor agregado a cada uma delas, o calor que elas geravam era altíssimo e a quantidade de eletricidade que ela gastava também muito grande. E aí alguém pensou assim, cara, por que eu tenho que ter essa lâmpada acesa para saber se está ligado ou desligado? Se o que eu quero realmente é somente como a eletricidade passa por esses filamentos. Eu só quero entender como internamente as portas lógicas, se elas estão ligadas ou desligadas. É isso que me interessa. Então você não precisa ter uma lâmpada ligada. Então o que eles fizeram? Transformaram essa ideia da válvula em algo como é o caso do transistor, que internamente tem os filamentos que a gente vê ali no caso da válvula, só que eu não vejo a lâmpada se acender. Ali as portas lógicas estão transmitindo, estão passando eletricidade ou não, estão ligadas ou desligadas. E o que me interessa é se elas estão ligadas ou desligadas e o computador entendendo isso, e não eu visualizando essa lâmpada ligada. Com isso, é muito menos eletricidade que eu tenho que passar, já que eu não tenho que acender essa lâmpada, muito menos calor. O menor calor aí será adicionado a isso, porque é menos eletricidade, eu não tenho essa lâmpada acesa, menor o calor. Vou gastar menos com refrigeração, e além de que essa lâmpada, que era necessário ter um certo tamanho para que ela não queimasse,
eu posso transferir isso para algo mínimo, do tamanho até, chegando ao tamanho que cabe na palma da nossa mão. Então, com isso, o computador diminui o seu tamanho, porque o transistor é muito menor do que qualquer uma dessas válvulas. O calor gerado será muito menor, e por isso eu posso deixá-los mais próximos, sem medo de uma lâmpada queimar a outra, porque os transistores vão estar ali um próximo ao outro. A questão do gasto quanto à refrigeração diminuirá, e é o que a gente vê até hoje em dia ainda. O computador, você tendo um computador na sua casa, normalmente a gente diz, olha, seria bom se tivesse um ventilador próximo, ou numa sala ventilada, ou numa sala com ar-condicionado, porque o computador trabalha melhor em salas frias. Isso é verdade, tanto que a sala de um servidor, vocês verão quando vocês estiverem trabalhando em alguma empresa que tem ali computadores e servidores, é a sala fria. Normalmente essa sala ela fica ali na média ali dos 10 graus ali, 5, 10 graus ali, bem ventilada, sem a entrada, a contaminação de poeira. Normalmente é desse modo aí. E aí, nesse caso aqui, essa evolução se tende justamente pela questão dos transistores. O Tradiq foi um computador criado ali em 1955, ele já era parte da segunda geração e já utilizava os transistores. Primeiro computador transistorizado, feito pela Bell Laboratories. O Tradiq, o qual possuía 800 transistores discretos e consumia 100 watts, o que representa a 20ª parte da energia consumida por um computador a válvula equivalente, ou seja, ele conseguia fazer o que outro computador valvulado, assim, gastando algo como somente 20% da energia que o outro gastava, porque diminuiu-se aquela quantidade, não substituiu-se a válvula por o transistor. O que a válvula fazia antes, agora ele faz com o transistor. E ele conseguiu ser bem menor. O caso, a gente for comparar algo como, por exemplo, o ENIAC valvulado, ele tinha ali o seu tamanho, chegava-se a estender por andares de um prédio. Já o Tradiq, vocês conseguem ver aí ele inteiramente na sua tela, e ele é grande comparado com os de hoje em dia, com certeza, mas ele cabe em uma sala, tranquilamente. E era bem mais fácil, bem mais visual. Outra coisa interessante que vocês já conseguem ver aqui, o Tradiq já vinha normalmente, não era adicionado a isso, já fazia parte ali de ter uma tela. Ele tinha bastantes válvulas, é claro que os comandos de entrada também iria direto para a memória, então por esse motivo a gente utilizava-se botões, utilizava ali alavancas para fazer justamente a transição de dados para dentro desse computador. TX0 também outro dessa época aí, primeiro computador transistorizado de propósito geral. O Tradiq, foi o primeiro computador transistorizado, mas ele era de um propósito único, produção de cálculos. Por isso que o TX0 é transistorizado, mas com propósito geral. Ele não era necessariamente utilizado só para um intento. Ele não era simplesmente para uma só motivação, só a produção de cálculos. Por isso, o TX0, eu gosto sempre de puxar esse conhecimento, que o TX0 ele ajudou muito mesmo como a evolução da computação que temos hoje em dia. Os computadores que temos hoje em dia vêm justamente do projeto TX0, que em sua evolução podemos chegar a ele até o PDP, que teve a geração 1, 2, até chegando ao 7º deles. O que tinha de importante no TX0? Além de ser transistorizado, ele tinha seu propósito geral, ou seja, ele aceitava programação, ele era programável, ele aceitava programas diferentes, ele tinha intentos diferentes. É como, podemos dizer que o TX0 é algo que podemos ver nos nossos computadores hoje em dia. Quando uma pessoa compra um notebook e instala nele um sistema operacional, essa pessoa pode utilizar esse notebook para estudo, ele pode usar para assistir filmes, ele pode utilizar para jogar, então ele é visto como propósito geral, ele não tem somente um só propósito ali, não tem só um caminho a ser usado. E aí o TX0 ele tinha isso, ele aceitava programações diferentes em si.
Além disso, ele era uma máquina já bem poderosa para a época, porque ele já aceitava ali a linguagem, em sua linguagem, o tamanho da palavra de 16 bits. Ele já aceitava isso, era uma máquina de 16 bits. Ele foi construído pelo MIT, ou seja, justamente questão sobre união de faculdades, fazendo estudiosos para fazer isso. E ele serviu justamente parte da evolução para o PDP. O TX0 evoluiu chegando até o TX2. Enquanto isso, a IBM ali produzia o IBM 305, o Hamac, que era para empresas. A IBM sempre focada em venda externa para as empresas, atendimento de empresa. E ele, o que ele tem de importante? É importante justamente o que esse senhor aí está apontando. Ele tinha em si um disco, ali com capacidade de 5 mega, ou seja, ele já poderia guardar o programa internamente. Diferente que a gente viu nos outros que eram programáveis, toda vez que iniciava o computador, você tinha que ir ali e adicionar o programa a ele. Tinha que refazer o caminho inicial toda vez. Desse modo aqui, foi o primeiro computador que já poderia ser iniciado e já tem internamente um software. Então você poderia construir, vamos pensar lá nas aulas nossas de programação, que a gente fizemos diversos exemplos, diversos programas, diversos algoritmos com intentos diferentes. Uma calculadora, para mostrar algo em tela, para mostrar uma palavra em tela, guardar certos números, montar uma matriz de números. A gente fez diversos tipos de softwares durante essas nossas aulas. Então, o IBM Hamac, ele poderia simplesmente guardar esse programa e sempre que você o quisesse, ele executava isso em seu início, quando estivesse ligado já em memória, sem necessariamente alguém adicionar. Além de, é claro, em seu painel, ele poderia também aceitar a adição de novos programas. Ele era totalmente programável. A evolução dele, chegamos ao IBM 7094. Esse, a gente já vê uma evolução na questão dos seus processadores. Ele tinha ali clock de 500 kHz e a sua memória de 32K, com a palavra até de 36 bits. Aí a gente vê que é estranho. 36 bits é uma palavra meio que quebrada, mas ele tinha isso. Com o lançamento das máquinas 7090 e 7094, marcou o início do domínio da IBM na computação científica. Então foi o momento que a IBM ganhou o mercado, o que ela tem hoje em dia, o espaço no mercado da computação, o espaço na venda de computadores, ela ganhou justamente com este computador. E aí a gente retorna, já saiu lá do TX0, vamos voltar a falar da evolução desse TX0 que chegou ao PDP-1. O PDP-1, o que ele tem de importante? Ele, em 59, também próximo ali à criação do TX, ele era uma evolução, era a continuação desse projeto. Ele pode ser considerado o primeiro mini computador, olha o tamanho dessas caixas aí perto dessa mesa, ele era isso tudo aí, mas ele era o menor daquela época de computadores que eram praticamente mainframes, era um andar inteiro de um prédio. Vocês viram ali o tamanho da IBM, enquanto ele era bem menor ali, bem menorzinho nesse projeto. Esse simples computador marcou mais a sua vida do que pode imaginar. E aí eu vou mostrar o que esse computador aqui tem de interessante. Primeiro de tudo, o PDP-1 usa um tamanho de palavra 18 bits e tem 4.096 palavras como memória principal padrão, atualizável para 65.536 palavras. Ou seja, ele aceitava guardar dados e ele foi o início da criação da memória do tipo buffer. Então, a gente pode, muito que a gente vê, até mesmo hoje em dia na utilização de buffer, memória cache, partiu aqui do conceito do PDP-1. Ele era totalmente programável e ainda conseguia emitir protocolo de comunicação. Agora sim, agora começou a parte de redes, finalmente. Até esse momento, a gente via que todos os computadores que estavam criados, eles eram vistos como únicos. O PDP, ele tem grande importância no mundo das redes, porque ele tinha em si protocolo de comunicação. E esse protocolo de comunicação era a linguagem para ele conversar com outro PDP-1.
Então ele conseguia emitir esse protocolo de comunicação via cabos telefônicos ou outros quaisquer outros iguais ali. Então se eu tivesse duas máquinas PDPs numa empresa, que seria muito difícil, já que eles eram muito caríssimos, né? Tinham poucas unidades e eram caríssimos, mas eu conseguiria fazer essa transição. Se eu tivesse 2 PDPs na minha empresa, em 2 unidades, eu conseguiria, através da rede telefônica, fazer a ligação dos dois. Então, o que eu fizesse no primeiro computador, na minha sede, na matriz, eu conseguiria passar para o segundo computador esse programa, esse dado. Então, se eu estivesse utilizando algo como PDP para efetivar cálculo de pagamento dos meus funcionários, uma decisão qualquer, eu conseguiria passar isso de uma sede a outra. E a gente tem que ver que, como ele utilizava um protocolo de comunicação muito arcaico para visto com o que temos hoje em dia, mas foi o primeiro protocolo de comunicação utilizado dentro dos computadores. Era o início da comunicação entre máquinas e um sistema de gestão telefônica. Então, a gente vê que foi o início da comunicação entre duas máquinas, 2 computadores. Podemos dizer qual foi o primeiro computador que conseguiu se comunicar com o outro. Ou, vamos lá, qual foi a primeira rede de computadores criadas no mundo? Foi entre o PDP. O PDP-1 foi o primeiro computador que tinha em si esse protocolo para haver essa comunicação entre máquinas. A gente pode dizer que ali foi o início da rede de computadores, em 59, com o PDP. Além de, é claro, ver a gestão telefônica também, o começar a tratar a gestão de telefonia também foi vista através desses computadores. Pessoal, vamos para aquele nosso intervalo de 3 minutinhos e eu já retorno.